paz do Senhor para todos, para todas. Que bênção estarmos aqui novamente. Tão bom estar aqui, né? Eu estava já com muitas saudades mesmo das nossas lives. E já tem gente entrando aí, a paz do Senhor, Edneia, irmã Alcione. Já foram as primeiras a entrar aí. Eu já tô com saudade, gente. Eu tava com saudade, acho que já tem 2 semanas que eu não falo aqui na live, né? A paz do Senhor, a Amanda também entrou aí. Muitas demandas, inclusive eu tô devendo os PDFs para vocês, não esqueci, tá, gente? Vai acabar aí essas demandas aí, eu vou mandar tudo de uma vez aí no grupo, para quem tá no grupo, recebendo os PDFs das lives. Tem sido bênção na nossa vida. Semana passada quem deu foi o pastor Luciano, né, que eu tava muito ocupada. Mas hoje eu estou aqui. Gente, o tema tá maravilhoso, maravilhoso mesmo. Título da live. A irmã Alcione colocou aí: boa noite, evangelista Alessandra, com muita alegria. Paz do Senhor, irmã Alcione. Tem um grupinho que tá sempre aqui comigo toda quinta-feira, não perde, né? A Amanda chegou do trabalho, tá cansada, mas tá aqui com a gente, irmã Alcione. Que bênção ter vocês aqui, gente. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. E a gente vai falar de um assunto, assim, super importante. O livro de Gênesis é um livro que tem muitos ensinamentos para a nossa vida. Se você ler o livro de Gênesis ligada em cada história, em cada ensinamento, olha, muita coisa boa você vai absorver para a sua vida. A irmã Inaraci também entrou aí. E hoje, gente, o tema está fora de série. Eu tô pedindo a Deus para me dar uma sabedoria para me conseguir falar tudo que eu preciso falar aqui hoje em relação a Gênesis 13. Claro que o texto nunca se esgota, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, mas tem muitas lições maravilhosas aqui que eu queria dividir com você. Mas antes de começar, deixa eu ver se eu achei meu caderno. Tava com um caderno aqui. Ah, meu Deus, cadê meu caderninho? Agora já era. Eu li um versículo tão bonito hoje, quando eu cheguei aqui em casa do trabalho, que fala: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, daqueles que anunciam coisas boas. Gente, esse versículo falou tanto comigo hoje, quando eu cheguei. Falei: Jesus, que coisa linda, né? Quando as pessoas olham pra gente e elas esperam receber coisas boas, porque elas sabem que a gente está anunciando o evangelho de Jesus. A gente não está falando da gente mesmo, da nossa opinião. Não, a gente está falando da palavra. Isso é tão legal, né? Esse versículo falou muito no meu coração. Mas hoje o nosso texto é: a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Rogéria entrou aí também. Ô, Rogéria, gente, que bênção. O pessoal tá todo chegando aí, né? Gente, Gênesis 13 tá maravilhoso. Eu vou começar aqui porque, olha, pega caneta, lápis, porque tem muita coisa boa hoje, hein? Muita coisa boa. Vocês me dão licencinha só pra me pegar meu bloco, porque tem uma informação super importante no meu bloco. Fica aí, gente, peraí. Saninho. Ai, cheguei. Que bom que vocês me esperaram. Gente, olha aqui, ó, o bloquinho aqui na minha mão. Eu precisava desse bloco, porque eu fiz umas anotações hoje, quando eu cheguei do trabalho. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Gênesis 13. Ontem a gente falou assim... Ontem não, quinta-feira passada nós falamos de Gênesis 12, né? Quando Abraão desceu ao Egito. Eu vou partir daqui, tá, gente? Vou partir daqui. Abraão desce ao Egito fora da vontade de Deus. Vocês lembram da live passada? E ali, Abraão adquiriu muitas riquezas. À custa de quê, gente? Olha só, a gente já começa pensando nisso. Ele adquiriu muitas riquezas, mas à custa da verdade. Vocês lembram do episódio? A Ana também entrou aí. Ana! A moça falou assim: quem se atreveria a sair? Ai, meu Deus. Ah, Isabela entrou aí também. Bel! Minha Belzinha que casou semana passada. Já tô cheia de saudade. Eu tô evitando até ligar pra ela pra não ficar emocionada, né, gente?
Já tô cheia de saudade da minha filha, mas faz parte da vida, né? Faz parte da vida, os ciclos da vida. E agora eu tô fazendo live aqui e ela não tá aqui, né? Ela tava sempre aqui, ouvindo a live aqui em casa, né? Todo mundo participa da live aqui, mesmo sem querer, que tá todo mundo aqui em casa, né? E eu falo muito alto. Agora tá todo mundo, né? Bel tá na casa dela, o pastor Luciano também entrou aí. E a gente tá aprendendo muito. Hoje a gente vai aprender muito, gente. Vocês lembram que o pastor Luciano falou na live passada que Abraão desceu ao Egito e ele conseguiu muitas riquezas. Mas como ele conseguiu essas riquezas? À custa da verdade. Ele falou uma meia verdade. Quando aquele rei, né, colocou os olhos em Sarai, achou Sarai muito bonita e tomou Sarai para ele, esse rei deu muitas riquezas para Abraão, pensando que Sarai era irmã dele, né? Como se fosse o dote, vamos dizer assim. Então, esse rei enche Abraão de muitas coisas, de muitas riquezas. Mas ele adquiriu toda essa riqueza à custa da verdade, apesar de ser uma meia-verdade, que na realidade a Sarai, ele não falou uma mentira total, porque Sarai era meia-irmã dele, né? O pastor Luciano explicou isso aqui. No Egito, aconteceu uma coisa interessante com Abraão. Gente, nós estamos mergulhando a fundo no texto, tá? Aqui a gente não fica no raso, não. Aqui a gente fica no fundo mesmo. No Egito, ele não levantou altares. Você que tá acostumada a estar com a live aqui toda quinta-feira, você percebeu, você já notou que o lugar onde Abraão parava, ele edificava um altar. Isso não é interessante? Eu até falei no finalzinho da live passada sobre essa questão do altar. Mas no Egito ele não levantou altar. Isso já é preocupante, né? No Egito ele não levantou altares. Do Egito ele saiu envergonhado, né? Porque ele pegou uma mentira dizendo que Sarai era irmã dele, com medo de matarem ele, de tirarem a vida dele por causa de Sarai. Ele contou uma meia-verdade ali, né? E depois, quando esse rei descobre que ele era casado com Sarai, ele devolve a Sarai para ele. Ele nem chegou a tocar em Sarai, ele devolve Sarai para Abrão, né? No caso, Abrão ainda, que o nome dele ainda não tinha sido trocado. Ele sai dali envergonhado, mas ele sai de lá rumo ao Neguebe. Do Neguebe a Betel, onde ele havia erigido um altar. Então, preste atenção que ele faz o caminho inverso, né? Ele desce ao Egito, mas ele retorna ao Neguebe, e do Neguebe ele vai para Betel, porque ele sabia que em Betel ele já tinha erigido um altar. Isso a gente viu lá em Gênesis 12, versículo 8, na live passada. E ali ele invocou a Deus. Abraão recomeça sua jornada com Deus. Prestou atenção? Antes de a gente entrar aqui no 13, você precisa saber desse fato importante. Abraão recomeça sua jornada com Deus. E Deus renova com ele a sua aliança. Isso é muito, muito interessante. Inclusive, em algumas Bíblias, não sei se é no caso a sua, tem um título em cima de Gênesis 13, dizendo assim: Abraão volta do Egito. Gente, isso é muito importante. Mesmo quando a gente tropeça, mesmo quando a gente cai, Deus nos dá oportunidades da gente recomeçar uma nova caminhada. Isso não é tão legal? Isso não é importante? Mesmo quando a gente cai e tropeça, Deus nos dá essa oportunidade da gente recomeçar. E foi assim com o nosso pai na fé, Abrão. Então, isso é um fato super interessante, que talvez a gente leia o texto e a gente não perceba esses detalhes no texto. O nosso pai Abrão, ele também recomeçou. Ele deu um passo que não deveria dar. Ele foi para o Egito sem, assim, ser a vontade de Deus, né? Mas ele sai de lá. Gênesis 13, versículo 1, começa assim: Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha ali feito. E Abraão invocou o nome do Senhor. Então, Abraão toma uma decisão: eu vou sair do Egito. Gente, o primeiro passo, Abraão já teve a história dele. Eu sempre digo isso. Agora nós precisamos ter a nossa história, construir a nossa história. E essas mensagens do texto bíblico, elas servem para nós hoje.
elas são importantes para nós hoje. Então, o primeiro passo é sair do lugar que você nem deveria ter entrado. Primeira coisa, né? Pastor Luciano tá aí com a gente e a Cristina também. Então, vou acenar aqui para eles aqui. Tem vez que eu toco aqui na mãozinha, não vai não, mas tem vez que vai. Então, o primeiro passo é sair do lugar que você nem deveria ter entrado. Ele sai do Egito, rumo a Neguebe, e de Neguebe ele volta para Betel. Betel, né, a casa de Deus, né? Betel, o significado de Betel. Ele retorna de mãos cheias de bens, né? Ele retorna rico, mas com a necessidade imperativa de acertar a sua vida com Deus. Então, Abrão, ele volta para a sua tenda, Abrão, ele volta para o seu altar, Abrão volta para uma vida de peregrino e estrangeiro, porque Deus chamou Abrão não para fixar tenda em algum lugar. Deus chama Abrão para ser peregrino. Deus chama Abrão para caminhar na terra que um dia seria do povo de Deus, do povo de Israel. Olha só que coisa interessante, né, gente? Então Abrão, ele sai do Egito mais rico de que quando ele chegou lá. Quando ele chega no Egito, ele chega de um jeito. Quando ele sai mais rico. Muito rico. Por quê? Ele prosperou no gado, na prata, no ouro, porque, como eu disse, ele recebeu muitos favores do faraó por causa de Sarai. E o faraó não pegou de volta o que ele tinha dado, né? Ele devolveu Sarai quando descobriu que Sarai era a mulher dele, né? Mas não pegou as coisas que ele já tinha dado para Abraão. Então, no Egito ele teve rebanhos, ele teve escravos, ele teve escravas. Isso está escrito lá em Gênesis 12:16, que foi a live passada. Mas essas riquezas, gente, que ele adquiriu no Egito, não foram bênção na sua vida. E eu vou explicar isso agora. Viviane também entrou aí. A paz do Senhor, Viviane. Viviane também está aí com a gente. Então, gente, presta bem atenção. Essas riquezas que ele adquire no Egito não foram bênçãos para ele. E eu vou explicar isso. Essas riquezas foram motivo de desavença na família. Essas riquezas foram motivo de desavença entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. E mais tarde, uma das servas que ele traz do Egito, que foi Agar, se tornou concubina de Abrão, né? No caso que ele não tinha, o nome dele não tinha sido mudado ainda, se tornou concubina de Abrão sob a orientação de Sarai, né? E desse relacionamento surgiu quem? Foi gerado Ismael. Então, gente, presta bem atenção. A história é testemunha de quantas dores geraram para Abrão e sua descendência essa relação apressada. Fruto da impaciência, fruto da incredulidade, né? Essa serva egípcia que ele traz do Egito, ele sai do Egito com riquezas, com gado e com escravos e escravas também. Entre esses escravos estava Agar. Então, essa serva egípcia que ele traz do Egito traz muita divisão e muita tristeza para o lar de Abrão. Pai Senhor, Viviane. Então, gente, para começar essa live de hoje, a gente vai pensar um pouco sobre isso. Cuidado com as suas decisões. Tomar decisões sem a orientação de Deus nunca é uma boa coisa para se fazer. Hoje a gente vai falar sobre decisões. Hoje esse capítulo 13 inteiro está falando sobre a importância que tem as decisões na nossa vida. Dos textos que a gente precisa tomar muito cuidado, uma das questões que a gente precisa tomar muito cuidado na nossa vida são as decisões. A gente viu aqui que Abrão, o nosso pai na fé, tomou uma decisão totalmente equivocada quando ele desce ao Egito. O Egito que tinha uma cultura de idolatria e de morte. Abrão desce ao Egito. Tá, gente? E aí ele toma decisões muito ruins. Ele mente no Egito, ele diz que Sarai era irmã dele e na realidade era esposa. Ele consegue muitas riquezas, mas essas riquezas causam divisão dentro da casa dele, dentro da família dele, porque os pastores começam a brigar um com o outro, os pastores dele e os pastores do seu sobrinho Ló começam a brigar.
Desse lugar ele traz uma escrava egípcia chamada Agar, que mais tarde ele vai deitar com ela e ter um filho ilegítimo chamado Ismael, que trouxe muita divisão para dentro da sua casa. Então, só aqui no início a gente já está vendo como que a gente tem que pensar muito bem antes de tomar uma decisão na nossa vida. A Vanessa entrou aí também, a paz do Senhor. Vanessa, Alessandra, Andréia também entrou aí, a paz do Senhor para você. Uma outra coisa importante aqui, nesse início de texto, foi demonstrar o arrependimento e os deslizes que Abrão cometeu. Mas ele comete um erro, mas ele volta atrás, gente. Isso é muito interessante. Ele voltou para Neguebe, e de Neguebe ele voltou para Betel, que é a casa do Senhor. E quando ele volta para Betel, gente, a primeira coisa que ele faz, ele retorna ao altar. O altar que ele já tinha edificado em Betel, fazendo uma aliança com o Senhor, ele retorna. Ele pensa assim: poxa, eu tomei uma decisão errada, eu errei, mas eu vou voltar. Eu vou retornar. Eu vou fazer o caminho de volta. Gente, nós precisamos fazer isso na nossa vida. Quando a gente perceber que tomou o caminho errado, a decisão errada, a gente precisa voltar. Da meia volta, né? Arrependimento é isso. Arrependimento é mudança de mentalidade, mudança de caminho, mudança de atitude. Isso é arrependimento. E Abrão, ele retorna ao altar. Gente, eu vou falar um pouquinho agora sobre o altar. Porque Abraão, o tempo todo da vida dele, ele edifica altares ao Senhor. Onde ele para, onde ele vai passando, onde ele vai caminhando, ele edifica altares ao Senhor. Então, a importância do altar na nossa vida. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. A importância do altar na nossa vida. Altar no hebraico é misbeá. Não sei se eu falei direito, deixa eu ver aqui. Menzaim bet hit. Misbeá. 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 É o altar em hebraico. O que quer dizer isso, gente? O que quer dizer a palavra altar no hebraico? Altar no hebraico quer dizer exatamente o que eu vou falar para você agora. Lugar de sacrifício. Lugar de matança. Lugar de matança. Hoje as pessoas têm o altar como palco. Infelizmente, algumas pessoas, elas consideram o altar como um palco, como um lugar que você pode fazer performances, né? Que você pode mostrar todo o seu conhecimento, mostrar aquilo que você sabe. As pessoas têm o altar como um show, né? Um palco onde você pode ali mostrar tudo que você sabe fazer de melhor. Mas o altar no hebraico é lugar de matança. Lugar de sacrifício. Altar no hebraico diz assim pra gente: seu eu aqui precisa morrer. Quando a gente está no altar, se o altar pudesse falar alguma coisa com a gente, se o altar tivesse voz, se ele falasse, ele diria isso pra gente. Aqui é lugar de você morrer, do seu eu morrer, da sua vontade morrer. Aqui é lugar de sacrifício. Quando você coloca, esmiuça cada palavrinha, cada letrinha da palavra altar no hebraico, gente, é muito lindo. Eu amo a palavra. Quando eu começo a mergulhar, gente, eu fico assim, extasiada com aquilo que o Senhor tem para falar com a gente. Altar no hebraico, misbeá, a primeira letra de altar é a letrinha men. A primeira letra da palavra altar no hebraico é a letrinha men. Essa letrinha men é a letra da água. A letrinha men é a letra da purificação. Olha só, gente. A primeira letra da palavra altar no hebraico, no original, é a letra da água, é a letra da purificação. É a letra Mehilá, é a letra do perdão. Olha só, gente. Olha só. Porque no altar você se purifica. Quando você edifica um altar na sua vida para o Senhor, é o altar que te purifica. É o altar que te limpa. É no altar que o seu eu morre.
É no altar que você recebe o perdão de Deus. Olha só, por isso Abraão, ele não conseguia ficar longe do altar. Por isso, onde ele passava, ele edificava altares ao Senhor. Isso é muito forte. A segunda letra da palavra altar é o Zayin. Zayin é a sétima letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. O Zayin é a letra da coroa. O Zayin é o Zerut, é a retidão. Olha só, gente. A terceira letra da palavra altar é o Bet. O Bet, a letra Bet, ela significa casa, ela significa construção, ela significa lar. Bereshit, nós estamos estudando o livro de Gênesis. Gênesis no hebraico é Bereshit. Bereshit começa com Bet. Bet quer dizer início, começo, casa, lar, construção. Altar fala dessa construção. Altar fala desse lar. Altar fala de beraca, fala de bênção. Olha só, gente. Por isso Abraão não ficava longe do altar. Olha que coisa linda. E tem também na palavra altar a letra Het. O Het é a letra da vida. É a letra da vida. Então presta bem atenção. Altar é lugar de conceder e receber perdão. Você lembra que Jesus falou assim, olha, se você trouxer a tua oferta ao altar... Ó, vamos lá. Eu não anotei não, mas lembrei desse versículo agora. Mateus. Jesus fala assim, se você trouxer a sua oferta ao altar e você lembrar que tem alguém, que tem alguma coisa contra você, o que você tem que fazer? Se alguém achar aí esse versículo, é Mateus, tá? O que você tem que fazer? Você deixa ali no altar a tua oferta e vai lá se consertar com seu irmão. Sabe por quê, gente? Altar é lugar de conserto. Altar é lugar de conceder e de receber perdão. Você só será perdoado no altar de Deus se você conceder perdão também às pessoas que te feriram. Tá entendendo a importância do altar? Por isso que Jesus falou, Mateus, achei. Mateus capítulo 5, versículo 23. Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, olha só, Pai Senhor... aí a Catiane também entrou. Catiane Alcântara. Pai do Senhor, Catiane. Gente, então, isso é muito forte. Por que Abraão não se afastava do altar? Porque o altar é lugar de purificação. Altar é lugar de retidão. Altar é lugar da bênção. Altar é lugar da vida. Gente... A Catiane tá falando aí que tá no ônibus voltando da aula, mas tá ligado na live. Olha só que legal, gente, que legal. Voltando da aula, mas já tá aqui ligadinha na live com a gente. Então Abraão, ele retorna. Ele faz uma jornada pela estrada da obediência. Abraão, ele faz um retorno não apenas para a geografia do recomeço. Ele desceu para o Egito, mas ele sai do Egito, ele volta para Negueb e de Negueb ele volta para Betel. Mas não foi só a geografia do retorno que ele fez. Ele fez uma jornada de volta para o Senhor dos recomeços. Que coisa linda, gente. Lá em Apocalipse 2:5, o apóstolo João, sendo usado por Deus, escreve uma carta aos irmãos de Éfeso, né, aos Efésios, no caso, né, as pessoas que moravam em Éfeso, a igreja de Éfeso, dizendo assim, ó, em Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, gente, o nosso pai na fé, Abrão, ele nos dá uma lição que as coisas podem ter desandado, eu posso ter saído um pouco do meu rumo, mas eu posso retornar. Eu posso fazer o caminho de volta para Deus. Eu posso voltar para o altar de Deus. Recomeço. Gente, e eu queria ler com vocês aqui, porque aqui eu tô sempre dando dica boa de livro. Gente, que livro maravilhoso.
em relação a decisões, em relação a recomeços, em relação a tomar cuidado com as coisas que você pensa e diz e faz. Esse livro aqui do pastor J.B. Carvalho, O Ano Novo Sou Eu. Eu comecei o ano já lendo esse livro, porque a gente faz aquelas promessas de fim de ano, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a gente nunca faz, né? Na realidade, o pastor J.B., ele diz assim: é possível saber aonde você vai chegar. Seus hábitos, seus amigos, seus livros e suas escolhas criam um algoritmo que define exatamente a geografia do seu destino. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso, quando Abraão percebeu que ele deu um passo errado, né, que ele desceu para o Egito e não deveria ter descido, ele retorna imediatamente a Betel. Sabe por quê? Porque aquilo que você está fazendo agora, as alianças que você está fazendo agora, os amigos que você está tendo agora, os livros que você está lendo agora, tudo isso vai definir a geografia do seu destino. A Bíblia fala, o pastor JB fala que na Bíblia, né, a Bíblia relata isso, que nós somos um espetáculo para os anjos. Sabe por quê? Porque os anjos, eles ficam, né, fazendo cálculos para saber aonde nós vamos chegar por causa das nossas escolhas. Isso é muito sério. Então, gente, você determina as estações da sua vida pelas suas escolhas. Nós determinamos as estações da nossa vida pelas nossas escolhas. Então, a gente precisa de um novo cálculo, de um novo algoritmo. A gente precisa de uma nova programação. Então, se eu quero chegar num lugar diferente, eu tenho que fazer coisas diferentes do que eu faço agora. Se eu estou indo para o Egito, eu não posso esperar coisas boas, gente. Eu não posso esperar a bênção de Deus caminhando para o Egito. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Abraão percebeu que o Egito não era o lugar dele, que ele não deveria estar ali. Apesar dele ter aumentado seus rebanhos, aumentado o seu gado, aumentado o seu ouro, ele teve mais problemas no Egito do que soluções, porque aquele não era a geografia do destino de Abrão. Deus não chamou Abrão para ir para o Egito. Deus chamou Abrão para ser o pai de muitas nações. Deus chamou Abrão para andar na terra que um dia seria de Israel, seria do seu povo. Então, se nós quisermos mudar a geografia do nosso destino, a gente precisa mudar a nossa mente. A gente precisa trocar as canções que a gente está ouvindo. A gente precisa mudar os livros que a gente está lendo. A gente precisa mudar hábitos na nossa vida. A gente precisa escolher direito. Por quê? Porque você é responsável pela sua vida. Você é responsável pela sua vida. Então, gente, entrar pela curva do arrependimento mesmo. Estou no caminho errado, não está dando certo o que eu estou fazendo, Deus não me deu essa direção e eu segui por conta própria, eu vou voltar para minha geografia de sucesso, eu vou voltar para aquilo que Deus me chamou. As decisões que você faz, que você toma hoje, definem em que estação você estará amanhã. Não tem como jogar a culpa em ninguém, não tem como culpar ninguém, não tem como dizer, eu não fiz isso por causa disso, é porque fulano não me ajudou a fazer isso. Gente, não adianta ficar arrumando culpados. Nós precisamos mudar tomar decisões acertadas. Nós precisamos mudar resultados. A gente precisa ter posicionamento. Se você não tiver posicionamento, se você não tiver novos hábitos, você nunca vai entrar numa nova estação na sua vida. Então, a decisão que você faz é quem você é quem você vai se tornar. Então, a decisão que você faz
faz você. Na realidade é essa. A decisão que você toma faz você. E esse livro, ele me ensinou muito sobre isso, tá? E o pastor JB diz o seguinte: você não precisa somente de planos para 1 ano ou 10 anos. Você precisa de um plano para as próximas 24 horas. Você precisa de um plano para as próximas 24 horas. Se você não consegue gerir 24 horas do seu dia, se você não consegue tomar boas decisões em 24 horas do seu dia, sinto muito te informar, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Pastor Mike Murdock fala muito sobre isso, que ele considera a vida dele como um trem com 24, vamos dizer assim, aqueles trens de carga que carrega as coisas, né? Hoje a gente quase não vê isso, mas aqueles trens que carregam minério, você já viu? Ele considera a vida dele, o dia dele, como um trem com 24 vagões. 24. E ele diz assim: eu preciso gerir cada hora da minha vida, para que ao final de 24 horas eu consiga resultados na minha vida. Então a gente pensa muito assim: ano que vem eu vou fazer isso, mês que vem eu vou fazer isso. Se você não começar a dar passos agora naquilo que você está fazendo, você não vai chegar em lugar nenhum. Então Abraão aqui, gente, ele retorna para Betel. E quando ele retorna para Betel, ele invoca o nome do Senhor. Novamente, vou voltar de onde eu parei. Então há esperança para aquele que cai. Há perdão para aquele que peca. Há restauração para aquele que se arrepende. Pastor Hernandes Dias Lopes fala muito isso, tá? E eu, assim, as lives que eu tô fazendo aqui no livro de Gênesis, eu tô lendo muito Pastor Hernandes Dias Lopes, tá, gente? Porque eu considero um professor, um teólogo, um pastor muito abençoado, tá? Então, ele fala muito isso no livro de Gênesis, comentário de Gênesis, ele fala muito sobre isso. Então, querida, querido, nunca abandone o altar. Eu comecei falando no altar. Nunca abandone o altar, porque é a presença de Deus que traz respostas para as nossas inquietudes. É a presença de Deus que traz segurança para a nossa vida. É a presença de Deus que nos traz alegria. Então, nunca saia do altar. Não se afaste do altar. Coloque Deus como prioridade no teu altar. Aliás, ele não divide a glória dele com ninguém. Se Deus não for prioridade na tua vida, outra coisa está sendo. Se Deus não está sendo prioridade na sua vida, outra coisa está sendo prioridade. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Hoje eu estava falando com uma grande amiga, antes de começar a live. Eu não abro mão da minha prioridade. Eu não abro mão do meu melhor amigo. Eu não abro mão do meu companheiro fiel. Eu não abro mão de Deus. Eu não abro mão da presença de Deus. É a presença de Deus que me faz ficar de pé. É a presença de Deus que me anima quando eu estou desanimada. É a presença de Deus que me fortalece quando eu estou fraca. É a presença de Deus que me enche de alegria quando a tristeza quer entrar dentro do meu coração. Então eu não posso colocar outra coisa ou outra pessoa no altar da minha vida. Deus precisa ser a minha prioridade. É a primeira coisa que eu aprendo aqui, gente, no capítulo 13 com Abrão, meu pai na fé. Volte para o altar. Abrão foi para o Egito, tomou uma decisão errada. Aconteceu várias coisas difíceis na vida de Abraão por causa dessa decisão que ele tomou. Mas uma coisa certa ele fez. Ele voltou para Betel. Ele voltou para o lugar onde ele tinha edificado um altar. Mônica Braga também entrou aí. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Mônica. E aí, gente, vamos continuar, porque senão eu não saio daqui. E hoje tem muita lição boa aqui, gente. Agora a gente vai falar de uma coisa também super delicada. Oh, meu Deus. Por que eu sempre caio nessas coisas delicadas para falar? Não sei porquê, mas eu não fujo não, eu não fujo da complicação não, tá, gente? Versículo 5 ao versículo 7, Gênesis 13, nós estamos em Gênesis 13, vamos lá ler? Vamos ver o que aconteceu aqui? Vamos lá ver? Vamos ver o que aconteceu? E também Ló, presta atenção, gente, presta atenção. Luciano colocou aí: no altar da adoração seja sempre exaltado Jesus, o Filho de Deus. Glória a Deus. Pastor Luciano colocou um pedacinho do hino aí, né? Um pedacinho do louvor aí. No altar da adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Glória a Deus, né?
Que seja assim realmente. A Mônica tá me dando a paz do Senhor aí. A paz do Senhor, Moniquinha. Vamos lá. E também Ló, que ia com Abraão. Presta atenção nisso, gente. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. Por quê? Porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló e os cananeus e os perizeus que habitavam na terra. Então presta bem atenção, o que aconteceu aí? Acontece aí um conflito familiar grave, tá? Acontece aí um conflito familiar grave. Mônica dizendo que a live é abençoada. Glória a Deus. Gente, eu amo estar aqui com vocês. Eu amo falar de Jesus, eu amo falar da palavra. E quando tem um público desse seleto aqui, eu fico mais feliz ainda. Então, gente, aqui acontece uma desavença familiar, tá? Braba mesmo. No Egito, Abrão e Ló aumentaram suas riquezas. Lembre-se que Deus manda Abrão sair da terra, do meio da casa dele, da parentela dele, mas ele traz Ló. Vamos pensar um pouquinho? Deus não mandou ele trazer Ló, mas ele trouxe. Aí, tá vendo como as decisões afetam a nossa vida? Então, lá no Egito, Abraão prosperou, aumentou suas riquezas? Sim, e Ló também. A região não tinha pastagem para todo mundo. A região do Egito, né, ou as Campinas ali, não tinham pastagens para todo mundo, porque habitava, a gente acabou de ler aí, habitavam ali também os cananeus e os perizeus. Então preste atenção, tinha que ter pastagem para os cananeus, para os perizeus, para os rebanhos de Abrão e para os rebanhos de Ló. Não estava dando. Ali a pastagem se tornou insuficiente para atender aquela demanda toda de muitos bois, de muitos rebanhos, tá? E isso gerou um sério conflito entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. E o que aconteceu? Desembocou na família. Os pastores de um e de outro começaram a discutir, começaram a brigar, a ter desavenças e, claro, isso redundou, né, nos donos, que eram Abrão e eram Ló. Então, essa briga aí teve 3 causas. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, tá, gente? E depois nós vamos trazer, pra cá, tá? Nós vamos trazer pra cá. Essa briga teve 3 causas. Primeiro, o espaço era pequeno demais pros 2 clãs. Pro clã de Abrão e pro clã de Ló, tá? O espaço era pequeno demais. Conceição também entrou aí. Paz, Senhor, Conceição. Seja bem-vinda. Abraão e Ló tinham que dividir a terra também com os cananeus e com os perizeus, né? A Bíblia aqui na minha versão está dizendo perizeus, tá? Então eles tinham que dividir. Segunda coisa. Terceira coisa, havia uma briga declarada entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Abrão aqui, nesse episódio, gente, dessa briga, dessa desavença entre os pastores, Abrão aqui nos ensina a lidar com conflitos. Abrão nos ensina aqui a ser um pacificador, em vez de ser um encrenqueiro. Agora me responde, você é um pacificador ou você é um encrenqueiro no meio da sua família? Pensa um pouquinho aí. Você é um pacificador ou você é um encrenqueiro no meio da sua família? Porque problemas familiares não foi só Abraão que tinha, não. Nós também temos. Todos nós temos família e temos, de vez em quando, problemas familiares. Mas agora, eu quero que você pense, dentro da sua família, não responde para mim não, responde para você. Você é um pacificador? Você é aquele que está promovendo a paz dentro da sua família? Ou você é aquele que joga gasolina na fogueira para ela aumentar mais ainda a chama? Isso aí é uma pergunta que eu e que você precisamos fazer. Agora vamos analisar a questão aqui. Vamos analisar a questão aqui do que aconteceu aqui nesse momento aqui na vida de Abrão. Pouco espaço. Ah, gente, eu tenho que falar isso. Não tem como, né? Ló andava de carona com seu tio, né? Ló andava de carona com seu tio Abrão. Mas era um barco rebocado pelo tio. Já viu aquele cara que fica na asa, fica na aba? Esse era Ló, tá? Ele ficava na aba do tio. Ele era aquele barco rebocado pelo tio.
na sombra do tio. Ele ficava na sombra do tio. Como o tio era rico, ele, claro, né, na sombra do tio, ele também adquiriu riquezas. Ele adquiriu rebanhos, ele adquiriu gado, ele adquiriu tendas, né? Em virtude do crescimento dos seus bens, não tardou para que se notasse que não tinha espaço para os dois. Agora, se Ló tivesse bom senso, ele teria dado um jeito de não ter aquela briga. Mas Ló era um cara que não tinha bom senso. Geralmente, os que ficam na asa, eles não têm bom senso. Aqueles que ficam rebocados, né? Aqueles que ficam ali, né, sugando o outro, essas pessoas não têm bom senso. Ló era sobrinho de Abrão, mas ele não tinha bom senso, tá? Começou a crescer muito a riqueza dele, porque ele estava ali na asa do tio. Ele aprendeu a ser rico com o tio, ele conviveu com o tio, aprendeu a ser rico com o tio, né? Mas aquela convivência começou a ficar impraticável. Infelizmente, Ló herdou, né, aprendeu a ficar rico, a ganhar dinheiro, a aumentar os seus bens com seu tio, mas ele não aprendeu sabedoria com seu tio. Infelizmente, ele aprendeu a ganhar dinheiro, mas ele não aprendeu a sabedoria com o seu tio. Então, se a gente for pensar um pouquinho, analisar a questão, foi realmente isso aqui que aconteceu. Segunda coisa que a gente percebe aqui são servos tensionados. Os servos, a briga partiu dos servos de Abrão e dos servos de Ló, né? A gota d'água naquele relacionamento que já não estava fluindo bem, foi essa briga e essa contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. A casa começou a se dividir. Um problemão. Foi um problemão que aconteceu ali e que exigia uma solução. Além disso, desse problema de divisão que estava acontecendo dentro do clã de Abrão, né? Porque Ló veio junto com Abrão ali, mas depois Ló começou a fazer a riqueza dele, o pezinho de meia dele. Então ele começou a ter uma vida independente de Abrão e daqui a pouco ele começou a aumentar e aí eles não conseguiam mais conviver juntos, tá? Além disso, tinha os concorrentes na terra. Gente, olha só, se coloca no lugar de Abrão, tá? Ainda tinha os concorrentes ali na terra. A gente acabou de ver aqui, ó, no versículo 7, né, que tinha cananeus e perizeus convivendo com eles ali naquela terra, disputando a mesma terra, né, para alimentar os seus rebanhos. Nesse sentido, essa briga familiar foi um desgaste muito grande, né? E isso ia provocar um testemunho ruim para as pessoas que estavam olhando aquilo acontecer, né? As pessoas que olhavam a vida de Abrão, né? Isso não seria um bom testemunho. Então o que Abrão faz? O mais velho, o que tinha relacionamento com Deus, o mais sábio, né? O mais sábio, porque geralmente é assim, né, gente? Dentro da família sempre tem aquele mais sábio, tem aquele destemperado, tem aquele que fala o que vem na cabeça, o que vem na boca, e tem aquele mais centrado, aquele que tem mais sabedoria. E Abrão era essa pessoa, né? Quando começou aquela briga, aquela desavença, Abraão tomou a dianteira naquela solução, na solução daquele problema, porque além dele ser líder do clã, ele também tinha experiência, ele também tinha sabedoria para resolver essa tensão, né? Tem um teólogo chamado Derek Kidner, né, que o pastor Hernando Dias Lopes cita muito esse teólogo. Ele diz que a sabedoria de Abrão brotou da sua fé. Abrão era tão sábio, né? Ele tinha tanta fé que isso redundou em sabedoria para a vida dele. Gente, isso é muito lindo. Pela fé, Abraão já tinha renunciado tudo. Deus já tinha falado para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Gente, isso já foi um grande passo de fé. Abraão já tinha renunciado tudo. Pela fé também, ele já estava renunciando o direito daquela terra. Ele estava renunciando a viver daquele jeito de briga, de confusão, de desavença. Ele já tinha renunciado tudo e também pela fé ele já tinha optado pelo que não se vê. Abraão vivia pela fé, gente. E não tinha necessidade, Abraão ele não tinha necessidade de andar pela visão. Abraão andava pela fé.
muito diferente de Ló, que andava pela sua visão. Então a gente vê aqui claramente que quem toma a dianteira para resolver esse problema aqui, ó, olha aí, olha só quem toma a dianteira para resolver o problema. Versículo 8, disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti, Ló? Não está toda a terra diante de ti? Eia, aparta-te de mim. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Olha só. Olha a voz da sabedoria falando aí. A gente não sabe da situação espiritual de Ló. A gente não sabe da situação espiritual de Ló. Aqui, nesse episódio, não é mencionada o que Ló era, como que Ló era. Não está dizendo. Mas só pela maneira como Ló escolhe, só pela maneira de como Ló se comporta nessa situação, a gente presume que Ló não tinha uma vida centrada em Deus. Ló vivia pela visão carnal. Abrão vivia pela sua fé. E isso nós precisamos trazer para a nossa vida. Pessoas com olho grande, o pessoal fala que o olho grande não entra na China, né? Pessoas que vivem pela carne, elas acabam se dando mal. Ele escolhe miseravelmente. Ló escolhe miseravelmente. Toma uma decisão miserável. Que decisão foi essa? Vamos lá? Vamos ler aí? Gênesis 13, versículo 10. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, que essa era a vontade de Deus, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Que decisão miserável Ló tomou. Ló olhou pelos olhos carnais, acampou nas campinas, estendeu as suas tendas até Sodoma. Então, a gente vai entrar um pouquinho para isso aí, a gente comentar sobre isso. A gente destaca aqui, gente, 3 pontos importantes. A gente destaca aqui 3 pontos importantes dessa situação. Briga, desavença entre os pastores de Ló e de Abrão. Abrão toma a dianteira para resolver o problema. Ló, não respeitando seu tio, escolhe pela vista. Pensa só nele. Pensa só nas riquezas dele. Pensa só na família dele. Pensa só em aumentar, né? Primeiro, farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa era a visão de Ló, né? E aí, a gente percebe 3 pontos importantes aqui. A paz na família é mais importante que o lucro. Não esqueça disso. Não esqueça dessa realidade. A paz na família é mais importante que o lucro. Abrão falou: Ló, escolhe, meu filho, onde você quer ficar. Sabe por quê? Porque Abrão vivia pela fé, gente. Abrão vivia pela fé. Olha só o que a Catiane colocou. Eu quero ler o que a Catiane colocou aí. Muita gente está vivendo assim nos dias de hoje, supervalorizando o material, baseando sua vida no que está vendo e esquecendo de olhar as coisas com os olhos espirituais, e isso é muito inteligente. É isso. Infelizmente, as pessoas, né, muitas pessoas estão supervalorizando o material e estão fazendo como Ló. Estão tomando decisões miseráveis por conta do olho grande, por conta da carnalidade. Estão tomando decisões miseráveis. Gente, não esquece dessa realidade. A paz na família é mais importante que o lucro.
Abrão entendeu que a contenda entre ele e o seu sobrinho, entre ele, né, entre os pastores dele e os pastores do seu sobrinho, era uma opção descartada, né, na negociação de paz. Eu não quero brigar com você. Gente, eu sempre falo isso. Se você estiver querendo arrumar briga comigo, vai brigar sozinho. Vai brigar sozinho. Vai brigar sozinho. Abraão, ele pensava desse jeito. Não quero problema. Não quero desavença dentro da minha casa, dentro da minha família. Não tá dando pra você ficar aquilo, ó. Procura o teu rumo. Pra onde você quiser ir, você vai. Escolhe o que você quiser. Eu abro mão do meu direito de escolher. Abrão era o chefe. Abrão era o líder. Abrão era o mais velho. Abrão era o líder do clã. Abrão era tio dele. Abrão tinha toda a prerrogativa para escolher primeiro. Mas Abrão fala o seguinte: escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Sabe o que é isso? Fé. Isso é fé. É viver pela fé. Não é o que material que me move. É o meu Deus. O meu provedor está na minha vida. Não interessa se eu estou na direita ou na esquerda. Se o meu provedor está comigo, eu serei abençoado onde eu estiver. Essa é a visão correta. Essa é a visão correta. Então, presta bem atenção, gente. Família é o bem mais precioso que a gente tem aqui na terra. Mais precioso que bens materiais. Abrão trata o seu sobrinho como um igual. Estabelece paz no meio da família. Paz no meio da família. Abraão pensa: não, é mais importante a paz da minha família do que bens materiais. A minha família vem antes de bens materiais, então eu não quero divisão dentro da minha casa. Eu não quero problemas dentro da minha casa. Se você tem essa noção, se você conhece o teu Deus, o Deus que provê tudo para você, você não vai se preocupar, mesmo que você esteja perdendo financeiramente. A sua paz vale mais, a sua família vale mais. Então essa é uma lição que eu aprendo aqui com Abrão. O pastor Luciano colocou aí, ó, Deus é mais que suficiente. Ele é mais que suficiente. Uma outra coisa que eu aprendo aqui: a generosidade é mais importante do que o direito pessoal. Olha o que ele fala aqui no versículo 9, né, que eu já comentei. Escolhe para onde você quer ir. Abrão foi generoso aqui com seu sobrinho. Escolhe para onde você quer ir. Abrão, como líder do clã, né, ele poderia escolher, mas ele deixa Ló escolher. Tá? Então, Abraão, por amor à paz, abre mão dos seus direitos e concede a Ló a prioridade de escolha. Ele renuncia os seus direitos, ele renuncia, né, o seu direito como líder do clã, como tio dele, e deixa ele escolher, tá? E oferece a Ló a nata da terra. Vê onde você quer ficar, escolhe onde você quer ficar. E Abraão preferiu o dano por causa da paz. Às vezes, gente, às vezes não sempre, a nossa paz é muito necessária. A nossa paz é muito importante. Então, não negocie a sua paz. Não negocie a sua paz. Mesmo que você perca em alguns sentidos, a tua paz é muito importante. Então, isso eu aprendi aqui com Abrão, tá? Uma outra coisa que eu aprendo aqui com Abrão, e eu tenho certeza que você vai aprender também: a separação harmoniosa é melhor do que o convívio conflituoso. Você entendeu o que eu falei agora? A separação harmoniosa é melhor do que o convívio conflituoso. Não adianta você estar vivendo uma falsa união. Todo mundo junto, mas a divisão está ali. Não adianta. Então, é melhor você separar harmoniosamente do que o convívio conflituoso. Abraão falou assim: olha, para que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Então, Abrão não ordena, mas pede ao seu sobrinho para se apartar dele. Meu filho, meu sobrinho, se aparta de mim. Não vai dar certo a nossa convivência. Muitas vezes nós teremos que tomar essa difícil decisão. Muitas vezes nós vamos ter que tomar, Pai do Senhor, Marise, essa difícil decisão. Às vezes a separação harmoniosa vai ser melhor do que estar vivendo ali em briga
em desavença. Então, o socialmente superior se humilha diante do inferior com o intuito de preservar sua paz, provando assim ser espiritualmente superior. Então, Abraão prova que ele é superior ao seu sobrinho Ló, porque ele abre mão do seu direito por causa da sua paz. Então, a fé de Abraão lhe deu liberdade para ser generoso. Ele tinha tanta fé que ele foi generoso. Gente, isso é lindo. Isso é lindo. Quando você fala assim, não, eu vou te dar sim, porque o meu Deus não vai deixar faltar para mim. Eu já tomei essa decisão algumas vezes. De tirar de mim alguma coisa minha, um espólio meu, um direito meu, uma coisa que eu sabia que era minha, e eu falar assim, não, pode ficar, porque eu sei que Deus vai prover para mim. Às vezes é melhor a sua paz. É melhor a sua paz. Eu sei que eu tô falando isso para algumas pessoas aqui, tá? Então, a fé de Abrão deu liberdade para ele ser generoso. Então, a separação é a solução mais responsável. A separação aqui foi a coisa mais responsável a se fazer. Como eu disse, a separação harmoniosa é melhor do que o convívio conflituoso. Vamos ler sobre isso? Vamos dar uma referência sobre isso? Atos 15:39. Vamos lá? Só para você achar que isso só aconteceu aqui no Gênesis. Não, aconteceu em outras partes da Bíblia também, gente. Vamos ler. Atos 15, versículo 39. Olha o que está dizendo aí em Atos 15, 39. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé levando consigo a Marcos, que navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Quer dizer, houve uma desavença ali entre Paulo e Barnabé. Houve uma desavença ali entre Paulo e Barnabé. Dois apóstolos do Senhor maravilhosos, bênção, mas eles tiveram uma desavença. E em que conclusão eles chegaram? Olha só, Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então houve uma contenda entre eles. Aí o que eles decidiram? Cada um vai para um lado. Barnabé levou Marcos, que ele queria levar, e Paulo escolheu Silas. Então, vamos lá. A gente é irmão, a gente não pode brigar? Eu vou pra cá com essa pessoa que eu escolhi, e você vai pra cá com essa pessoa que você escolheu. A paz do Senhor, a Lawane também entrou aí. Gente, então, às vezes, é melhor a separação harmoniosa do que o convívio conflituoso. Então, Abrão me ensina isso aqui também. A nossa paz, gente, ela é importante. A nossa paz, nada vale a nossa paz, tá? Nada vale a nossa paz. Então, eu aprendo, olha como a Bíblia nos ensina, né? Olha como a Bíblia nos ensina. Não podemos viver brigando, somos da mesma família. Pertencemos à mesma família, não podemos ficar brigando. Então, já que a gente não pode conviver junto, vamos nos separar amigavelmente. Você vive a sua vida para lá, eu vivo a minha vida para cá, e vai dar tudo certo. E foi isso que aconteceu aqui em Gênesis 13, tá? Com Abraão e com Ló. O coração de Ló estava nas riquezas e realizações do mundo, enquanto Abraão desejava agradar a Deus. Então, olha, dois caminhos totalmente diferentes, né? Olha aí, Vanessa colocou que a nossa paz já foi paga na cruz, com certeza. Jesus já pagou a nossa paz, por que eu vou viver em guerra? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum, já foi pago, tá tudo pago, né? Então, você imagine que dentro daquela casa, naquele mesmo clã, tinha uma pessoa que era totalmente voltada para Deus, que era Abraão, e tinha Ló, que tinha um coração totalmente voltado para as riquezas. Gente, não ia dar certo. A Bíblia fala assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, tá escrito lá em Amós, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Gente, isso vale para tudo. Isso vale para casamento, isso vale para relacionamento entre amigos, isso vale para sociedade. Pensa bem, gente, está falando de decisões e escolhas aqui, tá? Pensa bem com quem você vai morar. Pensa bem com quem você vai casar. Você vai estar dividindo a vida com aquela pessoa. E uma casa dividida não subsiste. Uma casa dividida, ela não prospera. Uma casa dividida não vai para frente. Então são decisões que a gente precisa tomar. Ele pensa como eu? Ele tem a mesma
a mesma vibe que eu, ele tem o mesmo coração que eu, ele ama Deus, o Deus que eu amo, ele serve ao Deus que eu sirvo, né? Você vai fazer uma sociedade com uma pessoa que engana, gosta de enganar, de trapacear, de passar a perna nos outros. Você vai fazer sociedade com uma pessoa dessa? Se você não é assim, vai dar certo? Então a Bíblia, ela nos orienta, gente, em tudo. Em tudo. Ló escolhe pelos olhos. Ló escolheu insensatamente. Ló escolheu ir para Sodoma, uma terra que Deus ia destruir. Olha só que sério. Ló escolheu para si, né? Não parte, mas toda a campina do Jordão. Ele foi olhudo, ele foi olho grande. Ele escolheu para ele a melhor parte. Eu primeiro, é eu primeiro, né? Ele escolheu. O seu egoísmo aqui é notório, né? Nessa escolha aqui a gente percebe o quanto Ló era egoísta, o quanto ele não se importava com seu tio, o quanto ele não se importava com ninguém. Geralmente essas pessoas, os parasitas que eu chamo, né? São parasitas. Existe diferença entre parasita e discípulo. Tá, gente? Aprende isso, porque isso é muito importante. O discípulo quer o que está no teu coração. O discípulo quer aprender com você. O discípulo quer o que está no teu coração. O parasita quer o que está no teu bolso. O parasita quer sugar tudo de você. Isso vale para a vida. Então Ló era esse sobrinho parasita. Enriqueceu com o tio e não pensou no tio em nenhum momento. Infelizmente, existem pessoas assim, tá? Ele pensou só nele. Ele pensou nas vantagens pessoais que ele ia ter escolhendo aquela terra. Ele não pensou na desvantagem que o seu tio estava levando naquela escolha. Então, eles se separaram. Ló foi para um lugar, né? Separou do seu tio Abrão, né? Vai para o Oriente, dá as costas para Betel. Ló dá as costas para Betel. Olha, outra coisa que eu preciso falar aqui. Ao fazer essa escolha, Ló dá as costas para Betel. Ele escolheu Sodoma. Ele escolheu a melhor parte, as campinas verdejantes. Ele deu as costas para Betel. Ele foi seduzido pela cidade da destruição. Ele foi morar nas cidades das campinas. Ele foi armar suas tendas até Sodoma, onde os homens eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Ele não se importou de morar no meio de um povo que não amava Deus. Ele não se importou de morar no meio de um povo pecador, um povo que fazia coisas erradas. Ele não se importou de morar no meio de pessoas más. Ló tinha uma tenda, mas não tinha um altar. Ló tinha uma tenda, mas não tinha um altar. Isso significa que ele não invocava o Senhor. Ele não pedia sabedoria nas suas decisões. E isso é pra gente pensar hoje. Você precisa ser como Abrão. Você precisa edificar um altar ao Senhor, porque é do altar que virá o direcionamento para a sua vida. Não adianta ter tenda e não ter altar. Eu prefiro ter altar e não ter tenda, porque se eu tiver um altar, o Senhor vai cuidar de mim. E isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Enquanto os olhos de Abraão estavam voltados para a cidade santa de Deus, como está escrito lá em Hebreus 11, versículo 13 ao 16, os olhos de Ló estavam voltados para as cidades pecaminosas dos homens. Ló obteve sucesso do mundo, mas faliu espiritualmente. E o fim de Ló foi vergonhoso. Ló escolheu as coisas ao invés de Deus. Ló escolheu as coisas ao invés de Deus. Nós não podemos tomar essa decisão. Nós precisamos escolher Deus. Deus como prioridade. Deus no nosso altar. E tudo o Senhor vai colocar no seu devido lugar. Não vai faltar água, não vai faltar pão, não vai faltar paz, não vai faltar alegria, porque nós temos um altar edificado ao Senhor. Então, o primeiro degrau da queda de Ló foi que ele olhou para as bandas de Sodoma e Gomorra. Isso está escrito aí, gente, em Gênesis 13, versículo 10. Ele olhou para as bandas de Sodoma. Primeiro erro de Ló, ele olhou. Olho grande, visão carnal, primeira coisa. Segunda coisa, ele armou suas tendas na direção de Sodoma. Ele armou as suas tendas na direção de Sodoma. E por fim,
ele se assentou na porta de Sodoma como um ancião da cidade, sendo um dos seus líderes políticos e comerciais. Então, foi a escada da queda, os degraus da queda. Ele olhou, ele armou suas tendas e ele se assentou. Foi o degrau da queda de Ló. Gente, que coisa triste, né? Que coisa triste. Abrão era apegado ao Senhor e desapegado das coisas. Por quê? Porque Abrão contemplava o futuro com os olhos da fé, não com os olhos da cobiça. E Deus honrou Abrão. Isso que muita gente não consegue entender. Isso é muita gente correndo atrás de tanta coisa e no final fica sem nada, igual Ló. Ló escolheu as bandas de Sodoma, escolheu armar suas tendas lá, foi morar no meio daquele povo mau. No final, Deus taca fogo em Sodoma e Gomorra, mata todo mundo, destrói todo mundo. Ló perde tudo que ele tem. Boi, gado, fazenda, tenda, perde tudo. Sai com uma mão na frente e outra atrás. E ainda saiu com a vida. Tem que dar graças a Deus. Porque pela oração de Abrão, né? Olha só, mais uma vez, né? O sábio da família, né? Pela oração de Abrão, Deus envia anjos lá para tirar Ló de Sodoma. Porque senão ele ia morrer. Ele ia morrer lá, ele e a família dele. E Deus fala, olha, você sai, o anjo chega lá, sai você com a sua família, sua mulher, suas filhas, seu genro, sai todo mundo e nem olha para trás, hein? Nem olha para trás. A mulher de Ló estava tão agarrada a Sodoma, estava com o coração tão em Sodoma, que ela olha para trás. E a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Então, gente, essas lições aqui são maravilhosas pra gente, né? A confiança de Abrão não estava na geografia das suas terras. Estava no Deus que ele servia. Abrão confiava não na sua provisão, mas no provedor. Abrão não tinha olhos postos nos campos da terra, mas no Senhor do céu. Existe uma diferença entre quem olha para cima e quem olha para baixo. Existe uma diferença entre aquela pessoa que tem o coração em Deus ou aquela pessoa que tem o coração no mundo. Existe uma diferença muito grande. E aí, gente, vamos terminar aqui, senão não acaba o Gênesis. Gênesis 13, tô fechando, tô quase acabando. Vamos lá pro versículo 14. Gênesis 13, 14. Olha o que tá dizendo aí. Olha o que tá dizendo aí, gente. Depois que Ló saiu, olha só, gente. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da Campina e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Olha só. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, do oriente e do ocidente. Porque toda a terra que você está vendo, eu hei de te dar. Eu vou te dar. E a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Levanta-te, Abrão, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu vou te dar essa terra. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Mane, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Prestou atenção? Prestou atenção no versículo que a gente leu aqui agora? Primeiro, algumas pessoas precisam sair da nossa vida para que Deus revele a sua vontade para a nossa vida. Você prestou atenção aqui? Que depois que Ló se apartou dele, Deus se revela a Abraão mais uma vez. O propósito de Deus era com Abraão, não era com Ló. O propósito de Deus era com Abraão, não era com Ló. Então, depois que Ló sai, Deus se revela de novo a Abraão. Olha só que coisa linda, gente. Deus convida Abrão a levantar os olhos e ver o que o céu tinha para oferecer a ele. Abrão, você não perdeu nada. Não se preocupe. Ele escolheu com os olhos, você escolheu com a fé. Não se preocupe. Você não perdeu nada. Eu vou dizer para você o que é seu agora. Eu vou dizer para você o que eu vou te dar agora. Eu vou dizer para você o que vem do céu para você agora. Olha só, gente. É muito linda essa passagem, gente. Ló escolheu para si as terras que desejava.
Deus disse a Abraão: não se preocupe, eu vou te dar toda essa terra. Percorre essa terra no seu comprimento, no seu tamanho, percorre tudo que você está pisando com os teus pés, peregrinando com os seus pés. Eu vou te dar essa terra. É diferente, queridas, é diferente, queridos, quando a gente tem comunhão com Deus, quando a gente coloca o nosso Deus como prioridade. É aquilo que Deus promete, precisa primeiro ser apropriado pela fé. Aquilo que Deus nos promete, aquela promessa que Deus nos faz, nós precisamos tomar posse dela. Senhor, eu acredito. Eu acredito. Se o Senhor dizer para mim que vai me dar isso, que vai fazer isso na minha vida, eu acredito. Mesmo que eu não esteja vendo nada. Abraão peregrinou na terra, gente. Mas Deus falou que a terra seria dele. E realmente foi dele. Foi dele. Porque de Abraão saíram os hebreus, os judeus, né, gente? Olha que coisa linda. Eu poderia ficar falando um tempão aqui sobre esse assunto. Então presta bem atenção. Deus ordena que Abraão percorra toda aquela terra que seria sua e que seria da sua descendência. Você pode contar as estrelas do céu? Você pode contar os grãos da areia do mar? Você pode contar? Então você não pode contar a tua descendência. Eu vou te dar. Você vai ser pai de grandes nações. Essa terra toda que você está vendo será tua. Então, é a nossa fé em Deus que determina o quanto das bênçãos dele nós vamos desfrutar. Eu creio, assim como Abraão é o nosso pai na fé, e ele creu em tudo que Deus disse para ele, eu também creio em tudo aquele que Deus está dizendo para mim através da sua palavra. Eu creio em tudo que está aqui. Eu creio, eu não duvido de nada, porque eu sei que o meu Deus pode fazer. Deuteronômio, vamos fechar aqui esse versículo agora. Deuteronômio 11, versículo 24. Olha o que está dizendo aí. Olha o que está dizendo aí em Deuteronômio 11, versículo 24. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como vos tem dito. Aqui Deus falando com Moisés muito tempo depois, dizendo que tudo aquilo que eles pisarem com os pés seria deles, porque Deus já tinha feito essa promessa para Abrão. Então, decisões decidem o nosso destino. Por quem você vai decidir? O que você vai decidir? Quem será a tua prioridade? Quem está no teu altar? Quem você está matando no altar? Mate o seu eu. Mate a sua vontade. Coloca Deus como prioridade na sua vida, porque Ele é o seu melhor amigo. É a presença que não pode faltar. Porque mesmo quando a gente perde, a gente ganha. Mesmo quando as pessoas lançam mão daquilo que é nosso, escolhem na nossa frente, né? Não tem importância. Nosso provedor está no céu. Nada nos faltará. Então, hoje o título da nossa live foi o poder das decisões, a importância das decisões, a importância das escolhas. Abraão soube escolher. Ele escolheu colocar Deus no seu altar. Ele escolheu priorizar o Deus que ele servia. Tomou decisões erradas? Tomou. Deus mandou sair de lá, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não mandou trazer Ló, mas ele trouxe. Teve problemas com isso? Teve. Mas Deus resolveu, lá na frente Deus resolveu. Foi para o Egito? Era vontade de Deus? Não era vontade de Deus. Teve problema lá? Teve problema lá, mas retornou a Neguebe, retornou a Betel, edificando o altar ao Senhor. Então, gente, errou? Acerta. Dá meia volta. Faz um retorno. Volta ao primeiro amor. Lembra de onde você caiu? Alessandra, lembra de onde você caiu? Lembra daquilo que você não deveria ter feito e fez? Gente, esse é o caminho. São as escolhas que determinam o nosso futuro. Então, quer ter um futuro diferente? Faz tudo diferente. Acerta a tua vida. Eu preciso acertar a minha vida. Vamos acertar os nossos caminhos.
Vamos matar o nosso eu no altar de Deus. Vamos colocar Deus como prioridade. E mesmo que as pessoas achem que estão passando à nossa frente, que estão escolhendo, né? Mesmo que as pessoas, às vezes a gente perca, né? Perca, entre aspas, algumas coisas, nós não vamos perder, porque Deus está no nosso altar. Ele é a nossa prioridade. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um restinho de semana aí abençoado. Amanhã é sexta-feira, final de semana chegando. Que Deus te abençoe muito, 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 muito. Eu espero que você tenha aprendido como eu nesse texto que é maravilhoso. E deixa aí uma sugestão de livro, gente. Como sempre, ó, o ano novo sou eu. Quem entrou aí depois, ó, o ano novo sou eu. Livro fora de série. Eu só dou dica boa, tá, gente? Só dou dica boa. Que livro maravilhoso, gente. Esse livro é um relógio. Esse livro é um relógio. É muito lindo ele, tá? E cada capítulo é uma hora que você precisa ajustar na sua vida para ter um ano totalmente diferente. Olha, muito legal. É a dica que eu tô te dando aí, tá? O pastor Luciano colocou aí: a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, todo dia um pouco melhor, com um pouco mais de fé, com um pouco mais de compromisso. E a nossa vereda vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Que Deus te abençoe, te guarde. Gente, toca nesse aviãozinho. Manda essa live para alguém, gente. Abençoa alguém com essa palavra. Tantas pessoas precisando de Jesus. Hoje eu li uma coisa tão bonita que eu coloquei até na minha rede social. E me falaram para espalhar o amor por aí. Então eu comecei a falar de Jesus. Vamos falar de Jesus? Vamos dizer que Jesus tem a resposta, né, para as nossas inquietudes, para os nossos problemas. Deus tem a resposta. Então toca nesse aviãozinho, manda essa live para alguém, abençoa alguém. E quinta-feira que vem nós vamos estar aqui de volta. Deus abençoe vocês. Irmão Alcione, pastor Luciano, Cristina, Mônica, tem Vanessa, Amanda. Gente, tem um monte de gente aí, ó. Um monte de gente, ó. Beijo para vocês, tá bom? Ó, até Marise. Marise falou: o pouquinho que eu fiquei, Deus já falou comigo. Assiste depois, Marise, desde o início. Tá bom? Ó, beijão. Até quinta-feira que vem. Se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Amém? Catiane tá aí também ainda, ó. Catiane tá aí ainda. Beijo, Catiane.